Me chamo Maria Nilza da Silva Nascimento, nasci em um lar não evangélico, conheci Jesus através de uma vizinha chamada Irmã Júlia. Ela pediu a minha mãe para assistir um culto. Eu estava com 7 anos de idade na época e minha mãe permitiu e eu fui com a Irmã Júlia para um ponto de congregação na casa do irmão José do Santo. O culto era feito na frente de casa e lá eu ouvi a palavra, aceitei Jesus. Achei maravilhoso aceitar Jesus, apesar de ser criança, mas eu já quis um compromisso sério com Jesus. E quando cheguei em casa, minha mãe ela não gostou, porque a minha mãe ela não gostava de crente, ela chamava os crentes, os canela de fogo, os novos aceita. E ela disse, que invenção dessa menina, ir atrás dos canela de fogo. Mesmo assim, a minha mãe, ela deixou. Ela disse, eu não mandei ela ir, ela foi, então deixa ela com os novos aceita dela. E a dificuldade era grande porque a minha família era grande, era 14 filhos, minha mãe tinha, 11 homens e 3 mulheres. E a dificuldade era muito grande para eu servir a Jesus naquela casa. Mas quando Jesus chama, chama. E ele me chamou e eu fui crescendo, trabalhando para Jesus. A dificuldade de ir para a igreja era muito grande, porque eu criança, para ir para a igreja era em Babilônia, era mais de 1 hora a pé, ou em Babilônia, no Engenho Babilônia, ou na Matriz, Nazaré. E para Nazaré era mais de 2 horas a pé. E eu não alcançava, os irmãos eram que me ajudavam, porque com 7 anos eu não alcançava a viagem. Mas os irmãos me ajudavam, me carregando, muitas vezes no braço, para servir a Jesus. Mas eu não desisti. E aprendendo a servir a Jesus, a orar, buscar o Senhor, compromisso com o Senhor. E os irmãos me ajudando. E eu fui crescendo. Com 9 anos, uma tia minha pediu para minha mãe para vir em Nazaré fazer uma consulta. E minha mãe pensou que fosse no hospital. Mas a consulta ela fez lá em uma reunião onde não podia entrar crente. E eu fui também, fiquei ali sentada olhando. E não teve sucesso naquela reunião porque não podia entrar crente. E eu estava ali como crente. E a dona daquela reunião, a chefe da reunião, ela ficou incomodada porque a reunião não tinha progresso. E ela olhou as pessoas que estavam, olhou para mim e disse, de quem é essa menina? A tia falou, é minha sobrinha. E a dona daquela reunião disse assim, ela é o quê? Ela é crente? E a tia disse, ela é crente. E a mulher falou assim, você não sabia não que crente não podia vir para cá? A minha tia falou, eu sabia, mas ela é pequena, menina ainda, eu pensei que não fosse incomodar. E ela olhou para mim e disse, olhe, minha filha, você vai ficar lá fora porque o seu guia é maior do que o meu. Glória ao nome de Jesus. E eu pequena não entendi, mas depois que eu cresci, eu entendi que o nosso Deus, ele é em cima no céu e é embaixo na terra. O nosso Deus, ele é poderoso. E saindo ali daquela reunião, falei para minha mãe como foi. Minha mãe não gostou, não é daquele para onde eu tinha ido com a tia. Mesmo assim, a gente deixou. E continuamos a servir ao Senhor. E a dificuldade sempre era grande. Aos 12 anos, desci as águas. Naquele tempo, para descer as águas, a gente precisava ter um testemunho de crente. Porque se a gente não desse testemunho, os irmãos na igreja não iam querer testemunhar por nós. E precisava realmente de um testemunho. E eu fazia de tudo para andar direitinho, para na hora do batismo alguém querer testemunhar por mim. E eu fui crescendo,
trabalhando para Jesus e orando pela minha família, para que a minha família também aceitasse Jesus. E Jesus, ele entrou na minha família com salvação, com libertação. O Senhor fez coisas grandes na minha família. Salvou a minha mãe. Ela não gostava de crente, mas quando Jesus chama, chama. Salvou meu pai, foi salvando meus irmãos. E meu pai gostava muito da farra, mas Jesus salvou também o meu pai, libertou. Aos poucos foi salvando. E quando a minha mãe aceitou Jesus, ela pediu oração para que, se o meu pai aceitasse Jesus, ela tinha certeza que ele ia dar uma das casas que a gente tinha lá no sítio para fazer uma igreja. E foi assim que aconteceu. O meu pai doou uma casa para fazer a igreja, para a gente não andar tanto para servir a Jesus. O pastor era o pastor Antônio Martins. E o pastor abriu, tirou as paredes daquela casa e construiu, fez uma reforma. E o trabalho começou ali. Foi maravilhoso, Jesus salvou muitas almas, muita gente batizada ali com o Espírito Santo. Trabalho muito bom, apesar da dificuldade, mas um trabalho muito bom. E eu ingressei também na evangelização, fazendo o trabalho do Senhor também com as crianças já na escola dominical, sendo professora da escola dominical. Aos 13 anos, 14 anos por aí, eu já estava ensinando as crianças a servir a Jesus. E o tempo era difícil, mas a gente estava fazendo o trabalho do Senhor, e o Senhor conosco. Com 15 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aí melhorou, a gente já trabalhava com mais vigor, com mais força, com mais garra. Os trabalhos foram se abrindo, porta de congregação, ou ponto de congregação, nos engenhos, e o trabalho era muito difícil, muito longe, a gente andava muito a pé para evangelizar. Muitas vezes a gente chegava da evangelização aos domingos, o culto à noite já tinha começado, de tão longe que eram os engenhos onde a gente evangelizava. E nessas evangelizações teve um dia que chegamos em uma casa e quando a gente bateu na porta, o dirigente da campanha bateu na porta, a mulher saiu, a mulher disse, eu vou sair, daqui a pouco eu chego, me espere que eu estou indo. E quando ela chegou com uma foice grande, com um cabo grande, e a gente se uniu ao dirigente, chegamos mais perto do dirigente, começamos a orar para Jesus dar a palavra para o dirigente. E não deu outra, aquela mulher, ela encostou-se na foice, não teve força para nada, ouviu o evangelho encostada no cabo da foice. E nós evangelizamos, ela não aceitou naquele dia, mas a semente ficou plantada. E o nome de Jesus ia sendo glorificado naqueles engenhos, com tanta dificuldade. Período de chuva, a gente levava a Bíblia e colocava a Bíblia dentro de uma bolsa de bolacha, aquelas bolsas transparentes, que colocava a bolacha, a gente colocava a Bíblia para não molhar, quando a gente via que ia chover. A dificuldade era grande, mas o Senhor, ele continuou conosco, fazendo maravilhas, salvando vida, libertando, e a minha família ia aceitando Jesus. Quando completei 18 anos, eu fiz uma cirurgia e eu fiquei com dificuldade em uma das veias da mão, porque o soro danificou uma das veias e eu fiquei sofrendo muito com aquela mão, doendo muito. E teve um domingo que eu estava na casa de saúde acompanhando uma tia minha que estava operada e a mão estava doendo demais, um dia de domingo, com muita dor. E eu sabia que na igreja estava tendo estudo, era o pastor Salatiel Rosa, na época, estava tendo estudo. E eu sabia se eu chegasse ali, Jesus me curava. Aí eu falei com a enfermeira para olhar a tia, disse, olha, fica olhando a tia que eu vou na igreja, senão eu volto. Quando eu cheguei lá, aleluia, glória a Deus, Jesus, ele me curou na hora. O pastor estava pregando, era Francisco Olímpio, que estava dando estudo, e no final do estudo ele chamou os doentes para orar, para Jesus curar. Quando eu me ajoelhei, Jesus curou na mesma hora. Glória ao nome de Jesus. E voltei para a casa de saúde para ficar com a tia que estava lá internada. E o Senhor foi fazendo coisa grande, foi fazendo maravilha.
Com 22 anos, Jesus guarda a minha mãe. E quando Jesus guardou a minha mãe, Jesus já tinha batizado ela com o Espírito Santo, tinha feito promessa a ela, que ela ia ter uma família numerosa e próspera. Foi a promessa que o Senhor deu para minha mãe: eu vou fazer da tua família uma família numerosa e próspera. Aí Jesus batizou ela com o Espírito Santo e depois Jesus guardou. E com os 22 anos, eu fiquei muito triste, porque Jesus havia levado minha mãe. A dificuldade ia ser muito grande. Mas o Senhor disse para mim que ia levantar muitas mães para me ajudar, muitas mães. Glória a Deus. E o Senhor tem cumprido com isso. O tempo foi se passando em 2986, saímos do sítio e fomos morar na cidade. E depois que a minha mãe faleceu, meu pai casou de novo e o Senhor nos deu mais 2 irmãs maravilhosas. O Senhor aumentou a nossa família com aquelas 2 irmãs que o Senhor nos deu. E continuamos fazendo o trabalho do Senhor com alegria, com zelo. E assim que eu cheguei na cidade, eu já entrei no conjunto lá na Matriz. O conjunto antigamente era diferente dos de hoje, que antigamente era com violão, sanfona, cavaquinho, essas coisas. Já me integrei com a mocidade, já me colocaram para ensinar uma classe na escola dominical, também na Matriz, de jovem. E lá no conjunto eu conheci um rapaz chamado Nivaldo. Ele tocava o baixo no conjunto. Olhei para ele, ele olhou para mim e o Senhor confirmou, nós casamos. E do casamento nós tivemos 2 filhos, um casal de filhos maravilhoso. O Senhor começou a cumprir com a promessa que deu para nossa mãe. O Senhor tem feito coisa grande. Hoje meu filho, ele rege uma orquestra lá em Itajaí, Santa Catarina. A minha filha trabalha com as crianças em Campina Grande, o esposo dela também rege a orquestra lá em Campina Grande. E o Senhor tem feito coisas maravilhosas, maravilhosas. Estou realizada, o Senhor continuou fazendo promessa. E um dia eu cheguei na igreja, no templo Matriz, isso em 1995. Um dia de domingo, quando eu coloquei o pé na porta, o Senhor falou para mim: o pastor quer falar com você. E eu disse: o pastor quer falar comigo? O que foi que eu fiz? Será que alguém falou mal de mim para o pastor, para ele falar comigo? Fiquei nervosa, me ajoelhei e o pastor se levantou no púlpito, que ele já estava lá no púlpito, o pastor Lira. Ele se levantou, olhou a igreja, olhou e eu sabia que ele estava me procurando. E eu me encostei atrás de uma irmã. Ele olhou para o coral e viu meu marido e disse, chamou meu marido foi perto dele e disse: a sua esposa está aí? Meu esposo disse: sim. Diga para ela que no final do culto eu quero falar com ela. O senhor vai com ela lá para o gabinete, tá certo? Eu disse: tá bom. E terminando o culto, eu fui com meu esposo para o gabinete e o pastor olhou para mim e disse: olhe, eu estou precisando de você lá no Sertãozinho para trabalhar com a irmã Eunice. A senhora vai? Eu disse: vou, pastor, porque o Senhor falou comigo quando eu cheguei ali na porta. Aí eu não posso rejeitar o que o Senhor mandou. E acertei, e eu comecei a trabalhar com a irmã Eunice no ciclo da oração lá no Sertãozinho. A igreja era pequena, mas o Senhor estava lá, abençoando, batizando com o Espírito Santo, fazendo aquele trabalho bonito, porque nos dias de hoje a diferença, assim, o incentivo para orar é pouco, de muita gente. Tem muita gente hoje que não querem orar, mas naquele tempo os crentes chegavam cedo para orar. A gente chegava, quando chegava já tinha muita gente de joelho, a gente entrava caladinho, quietinho, para não tocar em ninguém, para ninguém perceber que a gente chegou, para não incomodar. E ali o Senhor fez muitas coisas, batizando com o Espírito Santo, e o tempo passando, e o Senhor fazendo promessa. Trabalhei 13 anos sendo vice. Ao final dos 13 anos, uma tia que eu tinha em Recife, ela mandou um recado para mim, para eu ir na casa dela, que o Senhor, que ela tinha um recado para mim. E quando cheguei lá, ela disse: olha, Nilza,
o Senhor vai lhe colocar para tomar conta de uma comissão em uma congregação lá em Nazaré. Eu não sei qual, mas o pastor vai lhe chamar. Você não rejeite, porque o Senhor manda. Eu já fiquei com o coração um pouco apertado, porque serviço é uma coisa, e ser dirigente é outra. Mas quando o Senhor chama, chama. Aí o pastor Joel, ele me chamou, era já 2008. O pastor Joel me chamou e disse que estava precisando de mim no Alto da Boa Vista. E eu fui, debaixo da promessa do Senhor. Começamos lá, trabalho muito bom também, o Senhor curando, salvando, batizando, trabalho bom. E ainda hoje o Senhor continua conosco. Hoje eu estou trabalhando na matriz com o pastor Luciano Dionísio, homem de Deus. E antes de chegar na matriz, o pastor que me chamou para trabalhar na matriz, o pastor Paulo, o homem de Deus, isso foi em 2022. Pastor Paulo, irmã Elienay, o Senhor me deu a oportunidade de trabalhar com eles também aqui em Nazaré, e ele me colocou na matriz, e hoje estou lá com as irmãs do ciclo da oração, fazendo o trabalho do Senhor, ajudando o nosso pastor de joelho, e o nome do Senhor tem sido glorificado. E diante de tanta coisa que eu vivi, trabalho da evangelização, que ainda hoje eu evangelizo. Sou matriculada na evangelização na matriz, com a minha dirigente, irmã Maíla. Trabalho também na escola dominical. Faz tempo que eu venho também trabalhando na escola dominical, com o diácono irmão Denis. E eu aconselho a todos que não evangelizam, a todos que não participam da escola dominical, que participe da escola dominical. Venha trabalhar para Jesus. Vamos ganhar alma, porque Jesus está voltando. E eu quero também deixar uma palavra de Deus para as pessoas que nos escutam. Jesus falou no livro de João, capítulo 7, versículo 38, dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva mana no seu interior. Para ser salvo, a gente precisa crer como diz as Escrituras. Não é como eu creio, não é como alguém fala, é como a Bíblia diz. Então, você que me escuta, aceite Jesus. Tem um versículo aqui na palavra de Deus, no livro de Efésios, no capítulo 2, e o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não fique esperando salvação através das obras, porque não é pelas obras. Se fosse pelas obras, não precisava de Jesus ter sofrido tanto na cruz. Então aceite Jesus para a gente morar no céu, porque Ele está voltando. É o meu conselho, falar de Jesus para as pessoas que nos escutam. É maravilhoso servir a Jesus. Jesus, Ele entrou na minha família com salvação. Hoje, 80% da minha família é evangélico. Jesus salvou muita gente ali no sítio. 13 irmãs no sítio foram chamadas para dirigir o ciclo da oração. São 13 dirigentes que o Senhor chamou lá daquele sítio onde eu comecei servindo a Jesus. O Senhor tem feito coisas maravilhosas, coisas grandes. Na área eclesiástica, na minha família, o Senhor tem chamado pastor, evangelista, diácono, presbítero. O Senhor tem cumprido com o que Ele falou, tanto na área eclesiástica como na área profissional. Do jeito que o Senhor falou, Ele cumpriu para a minha família. Para minha mãe, se ela hoje fosse viva, ela tinha 70 netos, entre netos e bisnetos. 70. Família muito grande, muito abençoada. A honra e a glória é para Jesus. E eu continuo de pé, esperando o toque da trombeta, porque o Senhor está já voltando. E estamos escutando já o toque da trombeta. Amém. Deus abençoe a todos.